Por que plantar mogno africano é um bom negócio? O mogno africano se adaptou muito bem às condições brasileiras, pelo menos de grande parte do país. É uma espécie produtiva, extremamente produtiva, rústica, sem nenhum praga ou dano econômico e uma rentabilidade muito alta. Isso torna especialmente atrativo a espécie. Um produtor rural, como é que ele faz para começar uma cultura de mogno africano? O plantio do mogno africano é basicamente igual plantar eucalipto, que é a mais conhecida dessas espécies florestais. Então não tem muito segredo. A dificuldade em relação ao eucalipto, a outras culturas, é a exigência em fertilidade de solo. É um solo do meio para frente, um cerrado corrigido, um solo de meia cultura. Não é uma cultura, não é uma espécie para ser utilizada em solos fracos. Então precisa ser solos pelo menos corrigidos. E o produtor precisa, não em termos de valores, mas o investimento em mogno africano é muito alto? Alguma coisa em torno de R$ 4.000 por hectare. Comparando com o eucalipto, mil e poucos reais a mais por hectare, mas dá um retorno 8 vezes superior em relação ao eucalipto. E o mercado no Brasil? Tem um potencial bom para ele? O mogno africano é muito parecido com o mogno brasileiro, as características físicas da madeira, cor, não empena, a densidade, aceita lixa muito bem. Então o destino da madeira é o mesmo, movelaria fina. Como o mogno brasileiro não existe mais, está proibido o corte, proibida a comercialização, ele tende a ocupar naturalmente esse espaço. E atualmente é mercado internacional. Mercado internacional, Europa, Estados Unidos compram bastante, mas originário da África. O Brasil ainda não tem florestas em idade e quantidade suficiente para formar mercado. Então, qual é o tamanho da área que você recomendaria para um produtor? Uma área mínima, ele tem lá um espaço, assim, para ele ter um bom ganho, o mínimo que ele deve plantar. A pergunta é um pouco difícil, porque depende da atividade do produtor. Um pequeno produtor, ele planta lá 1, 2 hectares, é viável? É, porque daqui a 15 anos o faturamento do mogno, nós trabalhamos em solos de média fertilidade, bem tocados, em torno de 450 mil reais por hectare em 15 anos. Então se você pega um pequeno produtor, planta 2 hectares, ele vai faturar 800 mil reais, a preço de hoje, tá certo? Se você pega um produtor maior, isso para ele não vai fazer tanta diferença, mas ele planta 50, 100, 200 hectares e multiplica da mesma forma. Você planta 500 hectares, a 400 mil nós estamos falando de 200 milhões de reais num período de 15 anos.